O tema da live é influência espiritual no meio artístico, né? Gente, né? O que eu quero dizer com influência espiritual no mundo da música? No mundo da música, não, no meio artístico no geral. Inclusive, eu vou falar de coisas que não são só música. A espiritualidade, ela influencia a gente totalmente, né? Em tudo na vida a gente faz esse intercâmbio. E o lado de lá tem vantagem, porque eles sabem que a gente existe, eles conseguem nos ver, eles conseguem nos ouvir, eles conseguem entrar na nossa casa, enfim, né? Eles conseguem saber exatamente o que a gente está fazendo. Só que a gente não consegue saber o que eles estão fazendo, né? Então, eles ficam em vantagem. Quando a gente está falando de espiritualidade superior, é maravilhoso, né? A gente receber boas induções, influências, a própria presença deles, que geralmente esses espíritos superiores que eu falo é de muita luz, né? E superior não é uma questão de ser melhor ou ser pior, é que está mais evoluído, né? Em pontos que a gente ainda está aprendendo, eles já aprenderam. Então, quando a gente recebe influência deles e a gente recebe essas influências, tipo, eles estão convivendo e tá tudo aqui, né? Então, aquilo que a gente sintoniza, a gente capta e faz parte de nós um pouquinho. A gente pega um pouquinho daquilo. Então, quando a gente consegue, Rebel, alguma entidade consegue ler nossos pensamentos? Sim, sim, tá bastante, inclusive. Basta sintonizar ali a frequência, consegue. Mas voltando aqui, né? Então, quando a gente recebe essas induções de entidades superiores, é maravilhoso, né? Porque a gente é, tem boas ideias, fica criativo, né? Tem uma intuição forte para fazer as coisas certas, para conseguir driblar ali questões que a gente poderia passar mais difíceis. Mas quando é negativa, aí o bicho pega. Infelizmente, a grande maioria de nós é mais receptivo para as coisas ruins, né? E por quê? Porque a gente também é ruim? Não. Porque a gente tá encarnado, né? Então a matéria aqui é muito densa, muito densa. Então o nosso nível evolutivo, e principalmente quando a gente está encarnado, ele sintoniza mais com frequências de umbral do que frequências superiores. Né? Tem que estar muito bem sintonizado, super evoluído, super good vibes para conseguir sintonizar bem, assim, a ponto de receber uma influência bem completa, assim, do plano superior. Não recebe muito. Vem intuições, assim, dos nossos mentores, do nosso mentor, dos nossos guias, porque a gente tem uma certa um vínculo, né, ali com eles, então é um pouco menos difícil, não vou falar fácil que não é menos difícil fazer essa conexão. Então a gente receber, aí vem, sabe, aquela intuiçãozinha bem singela, mas no geral não, a gente não consegue sintonizar com as artes lá do alto, dificilmente. Mas também existe ali um meio termo. Então eu vou falar da parte elevada e depois eu vou descendo, que a parte de baixo eu acho que é mais interessante até pra gente entender o que está acontecendo hoje em dia. Que sempre aconteceu, né? Mas hoje em dia, enfim, uma coisa de cada vez. Quando a gente fala de sintonia com coisas elevadas, gente, esqueçam aqueles estereótipos de música clássica é a única coisa elevada. Não. Não é porque é música clássica que é maravilhosa, não é? É, mas as coisas super elevadas a gente até recebe, mas assim, a gente ouve uma música super elevada, a gente volta com ela pronta para tocar, muito difícil. Mas existem artistas que eles não são seres de luz, mas eles também não são negativos, não são do mal, não estão fazendo música para ludibriar, para hipnotizar, sabe, as massas. Não, ele não é elevado, mas ele tem um talento musical muito grande. Ele não tem uma elevação assim, um amor muito grande, mas ele já tem uma tecnologia, ele é muito avançado nas ciências e nas artes, então ele consegue sintonizar com uma pessoa aqui encarnada e passar mais ou menos ali o que ele quer passar, e a gente capta isso, né? Inclusive, um adendo aqui para vocês até pesquisarem depois, se vocês quiserem, existe um plano dentro desse planeta, né? Que é um plano dimensional mesmo,
que depois das colônias, dentro ainda do planeta, existe uma outra dimensão que é mais elevada que o plano das colônias, que é o umbral leve, né? Acima desse umbral leve existe o plano de artes, não, artes, ciências e cultura, dizem. E ali são espíritos realmente mais elevados, mas eles não são perfeitos, não são angélicos, não são seres de super luz, não são, mas são mais elevados, assim, que a gente. E ali eles ficam aprendendo muitas coisas no campo das artes, da ciência e da cultura. Então, cultura e ciência, ou artes, cultura, é mais ou menos isso. Então, a gente recebe ainda influências desse campo, mas é que a gente tá muito. Essa parte artística, assim, a gente tá muito conectado ainda com umbrais pesados, né? Infelizmente. A parte de tecnologia e de ciência, a gente consegue sintonizar bem, né? Até porque eles lá do outro lado, eles têm uma mente mais analítica, então não precisa ser tão elevado moralmente para sintonizar com esses caras. Mas a parte de artes e de cultura é mais difícil para a gente fazer essa sintonia. Aí tem essa parte mediana, né? Que são artistas, são seres que estão no mesmo nível, um pouquinho talvez acima que o no mesmo nível, é que todo mundo que está encarnado dá uma queda ali, né? Porque a matéria aqui é muito pesada. Uma queda que eu digo assim, de densidade, não de elevação espiritual, tá? É que a gente fica mais denso, então a gente fica mais difícil de sintonizar com coisas elevadas. Por conta da matéria mesmo, do corpo físico. Mas então existem essas pessoas que estão, esses espíritos que estão nesse mesmo nível que a gente, mas estão desencarnados, e aí eles conseguem sintonizar mais. Então tem músicas, eu vou falar da música primeiro, né? Por exemplo, dos Beatles, que eles falam. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Um videozinho curto aí no TikTok. John Lennon falou que. Quem eram os compositores? John Lennon e o Paul McCartney. O Paul McCartney fala que. Qual que era aquela música que ele disse que sonhou com a mãe desencarnada e a mãe falava uma frase, ele acordou com a melodia, com a música toda pronta. Vários artistas. Depois vocês veem aqui o vídeo que eu fiz. Então, assim, não é indução negativa, são induções medianas, positivas, mas não super elevadas, mas incríveis, né? Músicas incríveis, assim. É, então a gente é mais suscetível a isso. Como que a gente faz para sintonizar? Geralmente as pessoas têm inclinações já artísticas, né? Eu sou zero, gente. Eu sou zero. A arte, assim, que eu sou mais próxima é literatura, que eu gosto muito de escrever. E eu sinto, assim, que se eu trabalhasse mais isso, eu conseguiria fazer psicografia. Eu tenho certeza, assim, gente. Minha mão, ela mexe sozinha, ela treme, dá vontade de pegar um papel e falar sobre algumas coisas. Só que assim, eu não tô ainda pronta para desenvolver isso porque eu não tenho tempo para me dedicar ainda. Mas eu pretendo fazer isso um dia. Eu tenho uma conexão assim com escrita. Eu escrevo muito bem, modéstia à parte, né? Não só a questão de português, escreve em português muito bem, não. Eu construo ali uma narrativa bacana e tudo. Então, mas assim, é o meu máximo, assim, que nem sou a melhor da melhor. Então, assim, dificilmente eu vou conseguir sintonizar com grandes espíritos, sabe? Para falar para me passar uma música, por exemplo. Não, porque não é minha praia, né? Então, quem tá dentro desse meio consegue sintonizar com mais facilidade. Aí vai chegar a parte, né, que eu queria falar mais, que são as induções de umbral mesmo. E aí, gente, é assim, para não falar todo mundo, eu falaria assim, 90% hoje da música, primeiro, é indução, parcerias, mesmo, collabs com espíritos, tá? Então, assim, quase todo mundo hoje em dia tem, e eles têm uma coisa forte com isso, porque isso tá movimentando a juventude, né? Então, assim, a gente é muito musical hoje em dia. Todo mundo é muito musical, né? Sempre foi, mas hoje tá mais, porque a gente tem mais tempo para pesquisar, a gente tem mais acesso às músicas. Antigamente você tinha que comprar
Você tinha que comprar CDs para ouvir, você tinha que ficar ouvindo a rádio o dia inteiro para poder vir a sua música que você gosta. E mesmo assim, se fosse a música já saísse assim de divulgação, né, ficasse mais velha, aí você ia ouvir essa música uma vez na vida, e outra na morte, ficar ligando na rádio para pedir. Quem é dessa época? Pois é. Aí a gente pegava assim uma fita pra gravar quando ficava assim atenta. Aí quando a música começava a tocar, você apertava play lá e gravava na fita. Era assim que você ouvia, né? Então assim, não era igual hoje que, por exemplo, hoje eu quero ouvir uma música, eu fico no carro ouvindo essa música em looping, uma hora, só apertando um botão, né? De voltar, voltar, voltar. Eu fico ouvindo essa música em looping. Antes eu conseguiria fazer isso se eu tivesse um CD, né? Então, assim, CD era caro pra caramba, assim, pros meus padrões. Então, você não conseguia ter muitos CDs. Ainda mais quando eu era adolescente, né? Então, hoje em dia, é bem inteligente você tentar manipular as massas através da música. Vocês concordam? É bem inteligente, porque é mais fácil, a gente tá aí para isso. Então tem a questão das mensagens subliminares, tem dentro da música, né? Induções neuro. Como que fala? Nas ondas, não é ondas musicais, sonoras, né? Então as músicas elas vibram em determinado padrão, né? Então dizem que existem formas ali de você conseguir induzir certos pensamentos e tendências nas pessoas se elas ficarem ouvindo aquele som dentro daquele padrão. E é real, gente. Quem nunca ouviu uma música e mudou totalmente ali a vibração, seja pra bom ou pra ruim. Tem uma banda que eu gosto muito. Eu gosto de coisas mais não pesadas assim. Eu gosto de coisa pesada, eu gosto de rock, né? Eu gosto de várias coisas, mas eu também gosto de rock. Quando eu era adolescente, assim, até eu conheci meu marido mais ou menos com uns 18, 19 anos, eu, tipo, desde sempre, até os 19 anos, eu só ouvia rock. Então eu gosto bastante. É, mas, mas assim, não tô falando de música pesadona, sabe? Estilo, sei lá, que música, estilo Sepultura. Não, não é esse pesado. Eu gosto de música mais sombria mesmo, assim. Quando fala de rock, eu gosto. Tipo, aí tem a banda Radiohead, que eu gosto bastante. E, meu, é muito pesado, assim. Eu amo, tá? Mas é muito pesado, assim. Me deixa muito pra baixo, sério. Eu gosto de ouvir porque a gente gosta de tá, tipo, tô bem, não, tô bem demais. Vou ficar numa fossa aqui um pouquinho. E eu geralmente ouço no carro. Eu faço isso, eu não ouço na minha casa, eu não ligo Radiohead. É tipo Radiohead, exatamente Radiohead. Eu não boto pra tocar Radiohead dentro da minha casa, não boto. Ai, mas nunca vou botar. Não, gente, eu não tenho também ficar bitolada com isso, não. Mas eu evito porque de fato baixa a minha frequência mesmo, tá? Eu fico pensando em coisas ruins que aconteceram comigo, eu fico imaginando situações, às vezes uma situação tá acontecendo na minha vida que eu nem tô encarando ela como uma coisa ruim, pesada. Eu ouço essa música, eu começo a ver aquilo no de um jeito pesado. Porque as letras não fazem muito sentido, mas tem uma batida que, pelo amor de Deus, ela realmente baixa a sua frequência, mas eu ouço. Né? Então você tem que saber onde você está se enfiando. Até para você entender, minha frequência baixou. Ah, mas é porque eu estava ouvindo umas músicas pesadas e tal. Aí você já sai da frequência pela consciência. Mas então, voltando. Então, assim, tem músicas que te induzem mesmo a ficar vibrando numa certa frequência. Isso é perigoso. Parece que é inocente, mas no longo prazo é perigoso, né? Porque a pessoa pode não estar bem já emocionalmente, ela começa a ouvir umas músicas que ficam induzindo ela a ficar cada vez pior, até que induz ela a fazer coisas bem ruins, tá? Parece que não é, mas e não é um trabalho assim do dia pra noite. Ah, eu vi uma música, saiu fazendo besteira. Não, é uma coisa que é de tempos em tempos, né? De tempos em tempos não, aos pouquinhos. Coisa bem melancólica, né? Pois é, eu gosto de um negócio melancólico, eu gosto. Mas aí eu intercalo, tipo, eu ouço muita coisa aleatória, assim, né? Então eu dou uma intercalada. É, gosto de música pesada, eletrônica, gosto de me dar uma agitada, mas também nos momentos certos, senão eu fico muito agitada, minha cabeça fica a milhão. Então, voltando aqui para as influências, né? Existe é,
existe grandes falanges mesmo lá no Umbral que trabalham, são artistas mesmo. Só que, eles é bom, um artista bom, não, é artista, gente. A arte é arte, né? Só que eles são artistas que estão ali vinculados com seres trevosos. Então pensa assim, uma grande organização. Uma não, né? São várias organizações. Mas dizem alguns espiritualistas, eu não sei se é verdade. Faz sentido, umas horas eu acho que faz sentido, outras não. Mas a questão da organização, como que está organizado lá hoje? Dizem que existem duas grandes facções no mundo, não é no Brasil não. Duas grandes, né, no mundo inteiro, lá nos umbrais médios e pesados. E uma delas, ela é um pouco mais poderosa que a outra. Mas a outra também é bastante poderosa. Mas conviviam bem ali, cada uma no seu território. Essa que era menos poderosa sentiu que a outra tá muito. É papo de doido, né, gente? Mas tô falando que as fofocas astrais que vocês pedem é isso. Inclusive, você vai ver vários espiritualistas falando disso, não sou só eu, não. Então, essa facção aí que tava. Que era a menos poderosa, ela começou a sentir que a outra tava ficando muito mole e a gente tava perdendo espaço. A gente não, né? Eles estavam perdendo espaço aqui entre os encarnados, né? Em relação aos seres de luz que eles falam, né? Então, eles começaram a falar: não, a gente sempre respeitou o seu poderio aí, mas você não tá fazendo um bom trabalho, então agora é nossa vez. Só que a outra não vai entregar de mão beijada. Então, existe uma grande briga ali entre eles, que já tem mais ou menos, um pouquinho antes da pandemia. Então, já tem o quê? Uns 4, 5 anos isso. E falam que tem momentos ali que eles travam batalhas ferrenhas, assim, que são tão impactantes que a gente sente aqui na crosta terrestre. São momentos onde acontecem coisas aqui também, né? Porque aqui é tipo um espelho de lá. Então, algum país que estava já instigado a fazer alguma coisa ruim, né? Por exemplo, a Rússia com a Ucrânia. Aí aquela energia do umbral vai, influencia, então o cara vai lá e faz. Sempre tá ligado. Quando tá acontecendo alguma coisa lá, aqui também de alguma forma começa a acontecer em algum momento. Vocês pensam, né? Uma grande organização, eles têm várias frentes, né? De levantar a bandeira, para levantar a bandeira deles, né? Para conseguir influência, conseguir. Mas o que eles querem? Eu não sei o que eles querem exatamente. Até onde se sabe, o grande objetivo é dominar mesmo, assim, o planeta, dominar o planeta. Então, assim, os seres encarnados vão trabalhar para nós seremos ali os comandantes deles, eles vão, sim, totalmente induzidos por nós. Os seres de luz, eles vão sair, desiste, esse planeta que perdeu já era, vão embora e deixa na mão deles. A intenção deles é essa, né? Mas então, eles têm várias frentes, né? É uma grande organização. E uma dessas frentes é a parte da cultura. E eles estão muito fortes com isso. E, gente, desde a pandemia, vocês perceberam que tá rolando um negócio bem pesado? Uma das primeiras coisas que eu percebi foi na moda. E olha, eu sou zero ligada à moda, né? Mas que ficou tão famoso, assim, pessoas comentaram tanto, né? Que eu também ouvi, né? Nas páginas de fofoca e tal. Egos, exatamente, a Balenciaga. Foi a Balenciaga que começou. E assim, gente, aquilo já tá. Quando começou o primeiro desfile que foi no, na lama, assim, né? Eu já olhei aquilo e falei, que estranho. Na lama, né? Todo mundo na lama. Eu falei, mas que coisa estranha, que conceito é esse, né, gente? Tava desconfortável ver aquilo, porque a moda pode ser estranha, né? Geralmente a gente vê, quem anda com essas roupas e tal. Mas aquilo ali tava bem desconfortável, tava bem feio, sabe? Mas aí né, conhecendo o Umbral, assim, eu falei, nossa, eu tenho certeza que esse cara pegou referências do Umbral. Mas nada demais, né? Pensei que o cara, que os artistas ali, os produtores ali queriam chocar. Ponto. Aí foi vindo coisas, cada temporada de moda eles vinham com umas coisas cada vez mais pesadas. Até que, gente, porra, surgiu. Foi ano passado, não foi? Eles lançaram uma coleção, acho que de inverno. E as fotos, eu não vou nem falar aqui, tá? Depois você. Tipo isso aí, mas não vamos nem falar pra não cair a live, tá? Não pesar muito o ambiente aqui. Mas assim, coisas criminosas, tá? E assim, aqueles piores crimes, sabe?
criança, essas coisas assim. E aí, quando foram pegar as referências, tinham vários. Como que fala? Easter eggs, né? Que fala que tinham várias coisinhas escondidas, assim, disfarçadas nas fotos e tal. Aí tinha, tipo assim, vai, uma foto, o modelo com a roupa e um bebê sentado de um lado, assim, com alguma coisa. Eu não lembro muito bem as referências, mas, tipo, uma coisa bem estranha, aquele bebê ali. E aí tinha, tipo, a decoração da sala, né? Era uma sala de estar. Um sofá, mesa, não sei o que, bem chique, assim. Aí essas casas mais chiques sempre tem umas obras de arte, assim, livros, né, que falam de artes, que ficam na mesinha, assim, de centro, não é? Então tinha uns livros, assim, com uma planta no meio, uma coisa assim, eu não lembro muito bem. E, gente, tinha... Ah, era isso mesmo, Gus. Então, aí tinha, mas o que eu tô falando, né? Aí tinha um livro lá, parece com um livro lá, tipo, apoiado assim, bem disfarçado. Quando pegaram assim, deram um zoom, quem escreveu esse livro era um cara que era a favor da. Que tinha sido preso por. Aí começaram a ver outras coisas. Tinha um quadro de um cara que era um artista que pintava crianças. E essas crianças eram reais, tipo, ele ficava, pegava crianças bem pobres, se eu não me engano, na França, lá do século blá blá blá, né, quando teve a recessão na Europa, e ele pegava essas crianças para ficar dando comida para criança, tipo, na criança na rua, você quer uma comida, você quer uma moeda? Então vem aqui em casa. Aí ele ia lá, despia e ficava pintando. Uma coisa assim, gente, a pior, assim, eu acho que os piores crimes, assim, não tem como acontecer uma coisa pior. Nem assassinato é pior que isso, eu acho, né? Não, com certeza não é, porque morreu, né? Eu acredito em vida pós-morte, então a pessoa só passou por. Mas enfim, dá até uma coisa ruim, assim, falar disso. Então, aí não deu mais pra disfarçar. Eles foram com muito, né? Abusaram demais, assim, né? Das referências. O pessoal caiu matando, assim. Vários artistas que se vestiam, porque eles estavam super em alta. Vários artistas, tipo, declararam. Eita, a música tá. Vários artistas se declararam contra, cortaram parcerias, também pela pressão popular, né? Mas enfim, foi o que aconteceu. Então eles voltaram atrás, falaram: não, era um artista aqui que viajou nas ideias, ninguém percebeu e a gente demitiu. Sabe? Todo mundo já esqueceu. Então, assim, eles não vão deixar de fazer o que eles estão fazendo, só que eles vão falar assim: eu acho que a gente foi de, tipo, muita coisa de uma vez só, vamos aos poucos. Mas, gente, isso com certeza é influência lá do outro lado, tá? Assim, não tenha a menor dúvida, porque eu já vi muita coisa lá nesse sentido. Eu já vi muita coisa. Não foi uma experiência, não foi duas, não foi sonho inconsciente, foi projeção astral 100% lúcida, tá? Então, isso existe claramente. Quando eu vi lá em 2019, 20, eu acho que teve o primeiro desfile, eu já falei, isso aí não é coisa, não é à toa, não. Essa lama aí não é à toa, não. Isso daí não é pra chocar, não. Esse cara pegou isso aí de algum lugar. Então foi o primeiro, mas não é o único, gente. Nas artes está cheio de referências assim pesadíssimas e na música também. E o que acontece? A gente está normalizando muitas coisas pesadas. E quem tá aqui me acompanhando há mais tempo sabe perfeitamente que eu sou assim o oposto. O oposto não, para vocês não pensarem besteira, mas eu sou zero puritana, sabe? Ai, não, porque não sei o que, é pecado. Eu sou zero, zero, sim, nada a ver. Acho bem ridículo, inclusive. Mas uma coisa é verdade, a gente tem que, né? A gente tem que. Vamos e convenhamos, né? Que fala. Que não tá normal, sabe? Essa coisa de ficar cultuando. O que é bonito, assim, sabe? Você pegar e colocar um diabo lá atrás do seu show. O que era aquilo, meu, agora, do Léo Santana? O Léo Santana, vocês viram isso? Gente, não vou ficar falando que o cara é demoníaco, não é isso, mas assim, presta atenção, sabe? O que é aquilo, né? Pra que você tem que colocar um diabo lá falando umas coisas, vamos, não sei o que. Tipo assim, né? Parece que é uma coisa, uma brincadeira, mas será, sabe? Começa assim. A Balenciaga não começou colocando criança lá com a boca com um cinto amarrado. Não, eles começaram aos pouquinhos. Eles começaram com uma coisa estranha, uma coisa que incomodou, uma modelo desfilando na lama. E foi indo, foi indo, foi indo.
E aí, daqui a pouco, normalizou coisas que não é. Assim, não, tô nem aí. O importante é ficar famosa. O importante é vender. É meu clipe ter views. Você faz um clipe. Não sei, é tão estranho, sabe? Porque as músicas hoje em dia. Eu não tô falando aqui da qualidade. Eu não vou nem falar da qualidade. Tô falando assim, da importância que o próprio artista dá pra música deles. Eles colocam uma música de 1 minuto, né? A música hoje em dia tem 1 minuto. A frase mesmo escrita, né? O texto ali, né? A letra, de fato, ela tem que umas 4 linhas hoje em dia, tipo, né? Só um refrão fica repetindo, repetindo, repetindo. E muitas vezes nesse refrão aí, uma linha são palavras existentes, palavras que existem, e o resto é tudo um tchananã, um nananá, um tetererê, não é? Então, não sei, gente, eu não sou artista, mas assim, tem algum artista aqui, alguém que canta, que tá. Qual é a graça, meio, de você fazer uma música que não existe? A música não tem música. Tipo, não, eu vou gastar uma grana pra fazer um clipe, pra fazer uma divulgação, pra minha música do Tchê Tchererê bombar. É só por dinheiro mesmo? Porque já tem dinheiro, ela já tem muito dinheiro. Pelo contrário, ela tá gastando muito dinheiro pra promover. Ela poderia pegar esse dinheiro né, e viver ali de boa a vida toda. A Anitta também, não é? Tem muito dinheiro. Pra que lançar uma música que você fica só gemendo? Porque assim, se você não tem dinheiro nenhum, né, e você fala assim, não, vou lançar uma música, ficar ricão e sair fora. Tem uma banda americana de rock que fez isso. A música é bem famosa, inclusive. Ele fala, não, a gente tinha um objetivo, fazer uma música pra bombar, cada um ia pegar US$ 1 milhão. Quando cada um tivesse líquido na conta, cada um da banda, US$ 1 milhão, a gente parava. E foi o que aconteceu. Nunca mais teve outra música, outro nada. O cara sumiu, todo mundo sumiu e foi ficar rico lá na gringa. Na gringa não, eles já eram gringos, né? Então, se você já é muito rica, você tem tudo, por que você vai fazer uma música que você só fica. Né? Não vou nem fazer, né? Pra não ficar estranho, mas fica só gemendo, gemendo, gemendo. Sei lá, entendeu? Você se expondo tanto pra nada. Porque tem hora igual as lives NPC, a pessoa fica ali, né? Ai, isso aqui, isso aqui. Porque a pessoa fala assim, não, meu, eu tenho vergonha, mas eu quero ganhar um dinheirinho aqui, então vou passar por cima dessa vergonha. Tudo bem assim, eu não teria coragem, mas tem quem tenha coragem por conta do dinheiro. Mas se você não precisa, não faz sentido. O que que é? O que que é, gente? A pessoa tá num desequilíbrio muito grande, tá sendo induzida. Muitos fizeram acordo, sim, tá? Lá com o outro lado, não lembra, então, os acordos não são. Todos os acordos são conscientes. São conscientes lá no astral. Quando você voltou, você esqueceu, mas o que você fez lá, ninguém te obrigou, tá? Inclusive, eu já contei aqui pra vocês de uma vez que. Espero que eu não tenha feito nada. Que eu abri consciência, eu tava semi-consciente. Quando eu abri consciência, eu saí fora. Mas eu não sei o que que eu fiz até lá, né? Que eu tava num escritório muito bonito, assim, mas era muito. Era uma beleza muito pesada, sabe? Era umas paredes de mármore escuro, assim. Eu contei pra vocês, né? E aí, uma moça muito bem arrumada falou assim: senta aqui, né? Aguarda aqui um pouquinho. Eu tava numa sala, como se fosse uma sala de. Um escritório de alguém, mas muito grande. Tinha lareira, tinha sofá e tinha uma mesa. Tipo, mesa de trabalho, assim, de carvalho, bem bonita, assim, né? Não sei se era carvalho, mas uma madeira bonita, assim. E aí eu sentei, tinha umas esculturas super trash, assim, sabe, na parede. Aí eu sentei assim, apareceu um homem. Depois de um tempo, eu nem sei como surgiu esse homem, não vi ele andando. De repente ele tava lá em pé e pediu pra eu sentar, eu sentei. Aí ele falou assim, ele sentou, era um homem, tipo, sei lá, sabe aquelas pessoas que você não sabe a idade, assim, não tem como medir, mas eu chutaria uns entre 40 e 50, mas muito bem apresentado, assim. Aí ele tava de terno, assim, aí ele colocou a mão assim, cruzada, assim, na mesa e falou assim, vamos negociar. Eu não lembro mais de nada. Mas, enfim, minha vida não mudou, né? Desde então, então eu acho que eu não fiz nada. Ou eu fiz um pacto muito mal feito, né? Então, brincadeiras à parte, com certeza eu saí de lá, né, gente? Mas acontece, tá? E nem sempre as pessoas lembram, mas lá a pessoa tá sabendo o que tá fazendo. Então, o que mais tem é isso. E aí vocês falam, tem gente que vicia em dinheiro, eu não sei, sabe? Foi quem falou isso, o Henry? Não sei, sabe? Porque, por exemplo, a Anitta tem muita grana, porque não é só com a música, ela faz muita publi.
Essa publi que ela faz mesmo da Samsung, quanto que essa mulher não ganha, gente, fazer a publi da Samsung? Quanto que ela não ganha? Porque é umas publi assim, que é muito, ela não faz um comercial, ela vive mostrando o celular, ela aparece com o celular, ela dá de presente de Natal pra família dela, ela grava coisa com aquele celular. Então, assim, é muita grana que ela deve, que ela deve ganhar com essa parceria aí com a Samsung. E você olha assim, a casa dela é muito bonita, né? Essa casa que ela filma toda hora é muito bonita e tudo mais. A casa que ela tem em Los Angeles também. Mas não é uma casa de quem é bilionário, né? Por exemplo, a Virginia Fonseca lá, que é aquela influencer, falou que tá fazendo uma casa lá. Parece uma cidade a casa. Ela é muito rica também, mas a Anitta é mais rica que essa menina, certeza absoluta. E a Anitta não fez nem um terço da casa que a menina fez. Por quê? Porque pra ela não é tão importante, sabe? Eu acho que pra ela não é. Ela falou que não tem carro, que ela aluga carro. Ah, eu fico alugando meus carros pra não ter um gasto fixo. É inteligente da parte dela, né? Mas assim, não é falta de dinheiro, né? Então acho que ela não é dinheiro, eu acho que é fama. Ela gosta da fama, eu acho. Então, também tem. Outro dia eu tava assistindo uma live do Saulo Caldeirão e ele contou que ele viu, que ele teve uma experiência também lá no Astral, onde uma entidade falava. E ele é músico, né? Ele hoje em dia ele não. Parece que ele não toca mais, mas ele era músico de uma banda bem famosa. Sabe aquela música? Tem o nome, meu nome, Samba Juliana? Ele que escreveu, era da banda dele. E aí ele falou que uma vez ele recebeu, ele saiu do corpo, ele foi tirado do corpo por uma entidade, a entidade falou assim pra ele: Ó, eu te dou o que você quiser, o que que você quer? Dinheiro, fama, eu te dou o que você quiser, mas aí a gente faz uma parceria, igual esse aqui. E aí o Saulo falou que ele tava com que essa entidade tava com um artista assim, tipo assim, no ombro assim dele, e o artista tava meio dormindo assim, não estava consciente, estava totalmente inconsciente, na verdade. E era um artista muito famoso. Ele nunca quis falar o nome desse artista. Ele falou: não vou falar que o cara ainda tá bombando. Bombando mesmo. Ele falou: o cara tá bombando. É bem famoso. Deve ser esses assim da Bahia, que era o mesmo estilo que ele tocava. E aí o cara levou ele pra mostrar: ó, esse aqui é do nosso grupo. Você quer ficar famoso igual ele? E aí ele contou que existe lá, tipo, não que todos os artistas estão ali, mas é só um tipo de coisa que existe, né? É uma cidade, tipo uma cidade assim, com um casarão, onde os artistas saem do corpo e ficam lá, vão pra lá, todas as noites, sempre, todas as noites. Aí lá eles participam de festas, eles recebem ordens, músicas prontinhas assim para eles tocarem quando eles acordar, como se fossem deles, né? Eles não lembram, alguns lembram vagamente. Ah, eu sonhei com uma melodia, nananã. Aí vai lá e reproduz. Enfim, né? É bem pesado, tá? Se a gente parar pra pensar, é bem pesado. Então, não é que a gente tem que ficar, então não vou ouvir nada, porque senão vou. Não, gente, né? Cada um faz sua avaliação. Eu acho que o conhecimento é muito importante. É muito importante você saber onde você tá se metendo, né? Falar assim, ah, eu tô ouvindo isso, eu tô ouvindo, eu sei, né, que talvez isso não é bacana, então vou ver onde que eu ouço isso. É, né, se você tem um filho, enquanto ele for criancinha pequena, porque a criança tem um cérebro muito plástico ainda, muito maleável, aquilo, a indução pode ser pior, né, ele pode receber aquilo de forma muito mais impactante e influenciar fortemente ali no crescimento dele, então você evita, né, mostrar essas músicas para as crianças e tal. Então, assim, é você ter noção. Eu falo pra vocês as coisas, não que eu sou zero modelo pra vocês, tá, gente? Em vários aspectos. Eu ainda preciso melhorar muito mesmo, assim. E um deles é isso, mas eu falo porque eu sei que o ideal é evitar esse tipo de coisa. É você avaliar bem a letra. Ah, então a letra é ruim, mas a melodia é boa, tudo bem. Tudo bem, não é. Mas a gente recebe uma coisa que eu penso assim também, né? E avaliem vocês. Nós estamos recebendo induções negativas em tudo, 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 tudo. Uma televisão que você assiste, um filme, uma série, uma roupa que você está vestindo, a própria música, uma conversa de alguém, o próprio modelo social que a gente vive de trabalhar 9 horas por dia, ficar 2 horas no ônibus, tudo isso é moldado
para drenar nossa energia, para fazer com que a gente não tenha tempo para pensar, para sair da caixinha, para desenvolver coisas novas que vão melhorar a humanidade. Tudo, tudo, tudo. Então, a gente vive num planeta muito pesado. Não dá pra gente pegar e ir lá pro topo das montanhas, viver de luz, se isolar do mundo. Não, não tem como. Quem fizer isso vai ter que voltar, porque desperdiçou a encarnação. E não adianta se rebelar, né? Então, assim, eu vou me rebelar contra o capitalismo, né? O Léo colocou aqui. Não vai se rebelar, vai fazer o quê? Né? Porque é fácil se rebelar contra o capitalismo e a mãe e o pai sustentar. Muito fácil. Eu queria me rebelar contra o capitalismo, mas quem é que vai pagar minhas contas? Não, mas eu sou super econômico. Tá vivo, alguém tá pagando, alguém tá tendo que trabalhar para você continuar vivo, né? É comida, é uma conta da sua casa, aluguel, ou alguém comprou essa casa, luz, água, internet. Tá cheio de gratiluz aí com iPhone. Então, a gente vive nesse mundo, né? A gente saber onde a gente está se metendo e não entrar, sabe assim, entrar de cabeça na ilusão da matéria, de falar assim, não, minha vida vai ser perseguir dinheiro, minha vida é ter bens materiais, né? Foda-se o outro, enquanto, trabalha enquanto eles dormem, como diz o Henry, trabalha enquanto eles dormem. Não, gente, tá? Aí não. Então é bom a gente saber as coisas, é bom a gente conhecer o jogo, saber direitinho ali onde a gente está se metendo e a gente criar nossas próprias regras para a gente conseguir passar ali direitinho, né? Passar a fase, mas não se envolver demais com as coisas. Existe uma frase que eu acho que é de Jesus, né? Eu gosto muito dessa frase. Eu gosto muito, mas não sei quem falou. Eu acho que foi Jesus mesmo. Que assim, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Então não é para você viver como se você estivesse desencarnado, só vivendo a vida espiritual. E aí você, não, né? Enquanto estamos encarnados, a gente tem que viver a experiência na matéria. E uma delas é viver a cultura mesmo. Mas você não precisa, né, entrar de cabeça aqui e se perder. Foi Jesus mesmo, né? Isso mesmo. É isso. Tá. Uma outra coisa também, bem importante, né? Quando a gente fala de cultura. Livros também, revistas. Meu, o que é aquele 50 tons de cinza? Primeiro que é uma palhaçada, né, gente? Ai, meu Deus do céu, assim. O próprio Crepúsculo, umas coisas tão zoadas, sabe? Que eu falo assim, ai, gente, é pra deixar as pessoas burras, né? Não tem outra explicação, assim. A... A gente começa a normalizar umas coisas muito zoadas, assim. E romantizar, assim, achar que é bacana, sabe? Ai, o homem que é jovem, rico e gosta de um, né, iessado, eu sei lá como é, BD, chural. Aí a mulherada saca, ai, que gato maravilhoso. E aí ela começa a criar aquele estereótipo, né, do cara perfeito é esse aí, né? Ai, o cara perfeito é esse cara jovem, rico, que faz, acontece. Encontra um monte de traste que bate na pessoa. Enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas é de novo, a gente descendo o nosso padrão, descendo o padrão, descendo o padrão. Então, eu também gosto de umas coisas de. Eu não gosto de diários de vampiro, mas eu gosto de umas coisas de fantasia, eu gosto, sabe? Mas a gente tem que saber o que é fantasia e o que é realidade, né? Não adianta viver na fantasia, porque a gente. Gente, entenda assim, ó, por que as trevas querem influenciar a gente? Porque quer deixar a gente burro. Quer deixar a gente cativo, quer deixar que a gente fique massa para sempre, que a gente pense igual a todo mundo, que a gente não saia da caixinha, que a gente fique ali com um pensamento quadrado, limitado, que a gente não consiga entender as coisas complexas da vida. Eu tô relendo o Caibalion, né? Que é aquele livro que explica lá as leis herméticas do Antigo Egito. É muito complexo, gente, é super complexo. Olha que eu estudo espiritualidade na vida inteira, né, praticamente. É, Então, assim, quem tá com a cabeça só focada em entender livrinho de Crepúsculo não vai conseguir passar da página 5 desses livros mais complexos, onde tem sabedorias incríveis.
Então você não pode. Pode, gente. Eu leio também coisas mais leves de vez em quando, mas entenda que a gente precisa desafiar nossa mente, porque não é fácil sair da Matrix. Não é fácil. A gente já nasce no ventre de uma mãe que tá na Matrix, do pai que estava na Matrix, a gente é criado com normas, né, dessa Matrix, né? Eu falo Matrix é o termo que a gente usa para falar. Então, a gente já é criado, educado dentro desse meio. As escolas são assim, então é muito difícil pensar fora dessa casinha, dessa caixinha. Então, se a gente ficar reforçando esses padrões enquanto a gente já está adulto, já pode tentar burlar um pouquinho o sistema, se a gente não faz isso, a gente vai morrer massa. Né? A gente vai morrer com pensamento quadrado, não vai sair, não vai entender. Aí fica, Deus não ajuda a gente. Por que Deus deixa as crianças morrerem? Ai, gente, não dá. Eu parei de explicar essas coisas porque eu falo assim: se você ler, se você assistir uns 5 vídeos meus, você já vai começar a entender um pouco. Não que eu trago verdades espirituais aqui, é porque precisa começar a, sabe, pensar um pouquinho mais. Você pensa só no óbvio, a criança morreu, tá? Tá, se você pensar em vida, em reencarnação, você já. Peraí, se a gente tem várias vidas, aquela criança é um corpo de criança. Mas o espírito era criança também. Enfim, então assim, começar a avaliar, sair um pouco do vitimismo, sair um pouco do superficial. Não é você ficar insensível sem coração, de forma nenhuma, tá? Pelo contrário, mas ficar só reproduzindo falas. A Bíblia fala que a mulher não. Outro dia, outro dia não, vários comentários das pessoas ficam assim, Ju, por que que você. O que que o Espiritismo fala da parte que a Bíblia fala que é proibido falar com o espírito? Ai, gente, eu não vou ficar falando isso. Não vou, tá? O cristianismo, né, quando começou ali, o catolicismo, na verdade, é, foi para acabar com as crenças pagãs, acabar com as crenças de Deus, da natureza, as deusas, os deuses, que tinha um monte de deuses, né? Então, o que, que significava esse monte de Deus? Ficar falando com os espíritos. Então, por que colocar é proibido falar com os espíritos? Porque eles, ó, vamos tirar toda aquela bagagem de que existem vários deuses, vários não sei o quê, e a gente vai cultuar um só. E só existe um espírito que é o Espírito Santo, Deus, Jesus, né? E nós que somos os filhos. Então, por isso que falou que era proibido falar com o espírito, para não ter outra dúvida de que o catolicismo era o correto. Então, é só pensar um pouquinho, não foi nenhum espírito que veio aqui me contar. Entendeu? Às vezes eu fico preocupada de ficar parecendo que eu sou a dona da verdade nos meus vídeos. E eu não quero passar essa impressão, porque eu não sou de jeito nenhum, tô estudando também. Só que eu tô estudando. Então eu falo mesmo pra vocês, tem que estudar, porque são questões muito primárias, gente. Entendeu? Ou você é católico, aí tudo bem. Se é católico, então eu não vou explicar a sua religião. Não vou explicar o que o padre tá falando pra você, porque eu não sou católica. Então, assim, então quer dizer que o espiritismo não segue a Bíblia? Claro que não, porque se seguisse a Bíblia seria catolicismo e não espiritismo. Então, essas coisas eu tô pulando já. Pulando. Já vamos para outras perguntas, né? Porque isso daí é o mínimo. E são pessoas que não querem saber a minha opinião, querem motivo para ficar falando, não, porque quando Jesus voltar e você vai ficar aqui, hahaha, o diabo vai não sei o quê. Aí eu faço essa cara aqui, ó, da boneca quebrada aqui, ó. Eu acho Jesus maravilhoso, incrível, tá? Não tô... Jesus é incrível, maravilhoso. Eu acredito sim que ele foi o espírito mais evoluído que pisou aqui. Eu acredito, mas não, mas ele, Jesus não era católico, né? Vamos partir desse princípio. E nem foi ele que escreveu essa Bíblia aí. Inclusive eu coloquei para uma menina, gente, a Bíblia tem muitas coisas incríveis, mas não fique falando assim, ai, porque então o que que você diz, não sei o quê. Jesus não escreveu uma linha da Bíblia. Mas homens escreveram com base no que ele falou. Ah, gente, eu tô falando uma coisa aqui pra vocês hoje, aqui nessa live. Se vocês escreverem o que eu tô falando agora aqui, amanhã 10 pessoas que estavam aqui escrevam tudo que eu falei. Vão ler as 10 atos, vai estar 10 coisas bem diferentes, tá? Acreditem. Então a Bíblia é a mesma coisa, tá? Cada um escreve como quer. Sem falar no que o que foi tirado, né? Ali na revisão. Ó, a Gabi colocou, acho não se pôde perder no puritanismo cristão também. Não entendi muito bem, mas
Eu falei agora que justamente isso, que eu sou zero puritana, tá? Mas tem coisas que a gente. E assim, gente, tudo agora tá assim. Você fala uma coisa aqui de fazer o bem, de fazer caridade, de ser uma pessoa boa, e alguém vem aqui e fala assim: isso é um pensamento cristão. Não falei nada de cristianismo. Falei, então quer dizer que fazer o bem é ser cristão, né? Ai, você tá falando de um desfile com um monte de bebê vestido de lingerie. Então, se eu acho isso errado, eu sou cristã? Nada a ver, tá? Só, só deixar claro. De novo, é pensar, porque assim, você vê, tá várias pessoas falando isso. O que que tá fazendo? Pegando um pensamento de alguém, de um fulano da vida, um Vicky Vanilla da vida. Aí, gostei, vou reproduzir. Aí a pessoa fala, ah, você está reproduzindo pensamento cristão. Ó, boneca quebrada de novo. O Vicente colocou uma opinião aqui. Sou professor de artes e penso muito na liberdade artística. Tem gente que leva tudo para espiritual também. Bom, na sua opinião, né, Vicente? Eu acho que tem muita. Eu acho que a gente confunde as coisas aqui, né? De novo, momento nenhum, acho que a gente tem que ficar reproduzindo música sempre igual, porque ela é socialmente confortável. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas é perigoso, às vezes, a gente falar assim, não, eu usar referências que remetem à violência, a estupro, a, tá, a assassinato. Aí é liberdade artística, isso? É liberdade, você pode fazer o que você quiser. Mas que influência você está passando? Porque uma pessoa que faz arte e vai para as massas, ela não está fazendo a arte dela e colocando lá no quartinho dela, deixando lá no ateliê, cantando a música e deixando aqui. Não, você quer que todo mundo ouça. O que você está querendo influenciar? O suicídio, o abuso. Porque não, tô fazendo isso aqui, mas eu não quero, não tem nada a ver, eu tô fazendo só pra fazer. Não, eu acho estranho. O que a pessoa quer com essa arte que ela tá fazendo? Focada nesse tema. O que ela tá querendo? Ou não tem um objetivo? Porque se não tem um objetivo, não tem por que divulgar, né? Ficaria no teu quarto, no teu ateliê. Ou dentro do teu drive só, a música, no caso. Eu acho estranho, eu não tô, de novo, não tô sendo puritana, eu ouço coisas pesadas. Essa foto aqui da Balenciaga, onde tem um monte de quadros pintados por um cara que foi preso, acusado de pura coincidência. Aí nessa mesma imagem tem lá o bebê com os negócios lá chorando, que todos estavam chorando. Pura coincidência. Não, gente, tem coisas que tem limite. Eu acho, assim, que tem um limite, sabe? Fere demais, assim, não é moral. É chegar no limiar do que é violento, do que instiga crimes, do que instiga desrespeito com algumas pessoas, com crianças, no caso aqui, né? Que remete à violência com mulher. Não tem muito, assim, que falar aqui. Pelo menos é muito difícil. Pra mim é muito claro. Esses dias eu contei pra alguns de vocês, eu tive uma experiência fora do corpo que eu não tava lúcida no começo, né? Tava andando lá em um lugar, não era um brau médio. E aí daqui a pouco eu ouvi uma música assim, eu vi uma movimentação e eu olhei pro lado, assim, era como se fosse numa rua, né? E tinha muita coisa acontecendo assim do lado. Aí eu olhei pro lado assim, tinha um palcozinho baixo, bem baixo, assim, quase na mesma altura que a rua, e tinha um monte de artista lá. E, gente, era muito estranho, parecia uma audição. Sabe a audição, onde tem várias pessoas, vários microfones, assim, vai, um canta, sai, outro canta, sai. Só que eu não vi quem tava avaliando, eu não consegui, eu não prestei atenção se tava ali alguém. Eu senti que tinha, mas eu não me lembro como que ele estava, quem era que tava avaliando. E aí, quando eu olhei, eles estavam cheio de coisa, assim, cheio de colares e tinham muitas tatuagens. As pessoas estavam cantando. Pessoas muito diferentes. A que estava mais próximo de mim, assim, na frente, era uma mulher e ela parecia muito a Lizzo. Sabe aquela cantora americana, Lizzo? Aí eu olhei bem assim, só que ela tava com muito colar, muito, muito colares, parecendo aquelas tribos africanas que usam muito, muito colar assim, fica parecendo uma blusa até. E aí quando eu olhei bem, ela tava pelada, todo mundo tava pelado cantando, mas assim, não era uma coisa sexy e sensual, eles não estavam nem aí.
mas tava todo mundo pelado. E tinha uns tocando guitarra, e ela tava cantando, tinha uns dançando em dupla, tinha uns dançando sozinho. Era uma confusão. Que música que tava tocando? Não sei. Tava tocando várias músicas. Só que na minha cabeça, nitidamente, era uma audição que tava acontecendo ali. Eles estavam fazendo testes com aquelas pessoas. Aí depois que eu acordei, eu fiquei pensando, será que eram, tipo, possíveis artistas que eles vão ajudar a bombar aqui? Lembrando que eu tava no umbral. Uma boa pergunta, Thales. Além da música, você acha que esses influencers também têm ligação? Eu acho que pode sim ter, porque pensa assim, ó, não é que tudo é espiritual, mas tudo é espiritual de alguma forma, mas não necessariamente tem que ser pro lado ruim. Tem espíritos bons, com bons propósitos influenciando, e espíritos também com propósitos obscuros influenciando, né? Então, os influencers, com certeza. E o que acontece? Vamos pensar naquelas duas facções, lembra do começo da live. Qual é a massa, qual é o grupo mais manipulável dos encarnados e que podem realmente serem mais úteis hoje em dia? Na minha opinião, são os adolescentes. Porque adolescente é mais influenciável, não porque, né, são ruins nem nada, porque eles ainda estão desenvolvendo a personalidade, né? Então eles têm vários pontos ali cerebrais que ainda não estão desenvolvidos, então eles são muito receptivos, eles estão montando a personalidade deles. E também porque eles ainda são jovens. Então dá para influenciar para eles fazerem coisas ainda por muito tempo, né? Uma pessoa velha já tá com o pé na cova, não vai ajudar muito. Já tem também várias crenças, várias construções em torno ali, muita coisa que conta, é muita gente envolvida, é família, é filho, mulher, esposo, não sei o que, trabalho. Então vai dificultando você influenciar de fato uma grande virada de vida ali na pessoa. Você influencia algumas coisas. Influencia, tá? Bastante. Mas são coisas que não vão ajudá-los muito, né? Ajudar, que eu digo, a parte espiritual. Então, eles não conseguem grandes coisas. Então, se for para colocar esforço, vão colocar nas pessoas que podem trazer mais benefícios para eles, que são os jovens. É isso, gente. Beijo. Boa noite. Fiquem com Deus.